E hoje é o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. O objetivo é promover o respeito, a tolerância e o diálogo entre todas as diversas religiões existentes no mundo. E para falar sobre a importância da religião na sociedade, nós vamos receber remotamente o professor Dr. Clóvis Eco. Ele é o coordenador do programa de doutorado e mestrado em Ciência da Religião da PUC Goiás. Seja bem-vindo, professor Clóvis, aqui ao programa Pai Eterno. Ok, boa tarde e obrigado pelo convite. Professor, eu gostaria de começar por uma questão, eu acho que é objetiva nesse sentido da gente entender o papel da religião. Qual o papel que ela desempenha na vida social? A religião, ela é integrante da vida das pessoas desde o remoto da humanidade. Então, a religião, ela integra a cultura, e a cultura, a religião é parte da cultura, e como parte da cultura, ela é integrante da vida das pessoas, da comunidade, da tradição, da história, do aglomerado das experiências do ser humano no contexto da sociedade, da comunidade e da família. Então, a religião ela é integrante, a parte mais importante dentro das dimensões da cultura humana. Professor, na sua opinião, o que leva as pessoas a buscarem uma religião? O que elas esperam quando elas buscam uma religião? O que elas esperam alcançar? É sentido e significado para as ações. Então, tudo que as pessoas fazem tem que ter um sentido, né? E o sentido, ele passa geralmente pela parte afetiva e pela experiência. E a experiência que nos situa no mundo. Eu estou nesse lugar, eu tenho uma história. A minha origem, eu lembro dos fatos históricos, é a partir de um termo muito pesado e importante que chama-se tradição. E essa tradição que me situa. Isso é importante, porque a partir da tradição eu me sinto situado no mundo, no espaço, né, sagrado, e nesse espaço eu convivo com as pessoas e estou interligado com o mundo, com o centro do mundo. Então a religião me coloca no centro do mundo, a partir da minha família, a partir da comunidade, a partir da sociedade. É toda uma ramificação e a partir de uma crença, de uma fé com a divindade. Agora, professor Clóvis, eu gostaria que o senhor pudesse distinguir para algumas pessoas essa diferença entre religião e espiritualidade. A religião, há uma religação com um transcendente. Né? Confesso a fé no Deus Javé, então há essa ligação com o transcendente. A espiritualidade ela é mais complexa. A espiritualidade é o jeito de ser. Então, na espiritualidade tem uma crença, a espiritualidade tem regra, a espiritualidade tem organização, a espiritualidade ela tem experiência. Então, a religião, a espiritualidade, uma não exclui a outra, mas a espiritualidade ela é mais complexa. É um jeito de ser no mundo. Aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, mas aquilo que eu faço para proteger o semelhante e para apresentar algo melhor para a sociedade. Tanto que a ciência, a própria psicologia, ela está rediscutindo o termo, em vez da a sociologia da religião, a psicologia da religião, a psicologia da espiritualidade, tanto psicologia também. Em vez de religião, a ciência, a religião, coloca a psicologia da espiritualidade, porque ela é mais complexa. E, professor, a religião, ela influencia ou é mais influenciada pela cultura das pessoas? Ou caminha junto? A religião, ela tem um alicerce. Vamos olhar o cristianismo, o catolicismo, né? Os dois grandes pilares, o Moisés que caminha para a Terra Prometida, Jesus, né? A presença, a sua vida, sua morte, ressurreição, a memória que nós fazemos isso constantemente. Então isso é a base. Mas as culturas, elas vão interagindo, mas precisa caminhar a partir desses dois princípios, que é a partir da vida, da solidariedade, a partir da justiça. Então, tudo aquilo que as pessoas fizerem,
e que melhora a vida das pessoas, que acolhe, que tem a prática da solidariedade, está a presença da religião concomitante com a prática da sociedade. Então, claro que vai havendo modificações, mas nunca se perde a raiz, que é o centro, que é a tradição, a memória, a vida, morte e ressurreição, no caso do catolicismo, do cristianismo, do ressuscitado, de Jesus Cristo. Agora, doutor Clóvis, eu queria entrar num tema que tem estado presente, principalmente nas redes sociais, quando as pessoas falam sobre Estado laico e liberdade religiosa. Como é que é a liberdade religiosa e como é que a gente pode distinguir essa liberdade religiosa no Brasil daquilo que ele é em si, como Estado laico? Isso. Um Estado laico, conforme a Constituição brasileira, significa que o governo ele tem a obrigação de permitir com que todas as religiões tenham seu espaço. O Estado laico não significa não ter a religião, excluir a religião. A religião ela é importante, todas as formas, todas as manifestações, e a função do governo, do Estado, é permitir com que essas religiões tenham espaço para se manifestarem. Todas as manifestações, todos os credos, todas as crenças religiosas. Esse é um Estado laico, esse é o Estado laico. O laicismo que sim, né, sem a religião, mas o Estado laico, a necessidade das religiões, e assim nós vivemos assim que reza a nossa Constituição. E no caso, a liberdade religiosa? Isso, a pessoa tem a liberdade de se manifestar a partir da sua história. É algo assegurado pela lei? É assegurado pela lei, tanto que um crime contra uma manifestação religiosa é um crime federal, inafiançável. Então, todas as práticas de intolerância religiosa é um crime que é averiguado pela Polícia Federal e é um crime que é inafiançável. Enfim, você não pode desrespeitar nenhuma forma de manifestação e nem uma forma de compreensão a religiosa, nem que seja as minorias. Nós temos bastante problemas com algumas religiões que não têm a raiz do cristianismo, como afro, etc. Nós temos muitos problemas, muitas agressões. Aí está o grande problema da intolerância religiosa que nós vivemos e isso acontece praticamente todo dia. Há muitos problemas em relação a isso no Brasil ainda. Ô professor, e o que é necessário para uma sociedade mais tolerante, para uma sociedade ser mais tolerante? A questão do respeito e da cultura da diversidade. Enxergar o outro como um ser humano, enxergar o outro como uma pessoa, enxergar o outro que ele nasceu, né, de uma base, que ele nasceu numa realidade, que ele tem todas essas histórias e tem essa tradição, e ele precisa ser compreendido e respeitado a partir da sua manifestação. Então, eu respeitar o outro que é diferente, eu não estou anulando a minha forma de compreender a minha identidade. Eu estou, inclusive, valorizando. Então, respeitar o outro, respeitar a diversidade, é uma forma de compreender e se trabalhar a questão da diversidade e da aceitação do diferente. E isso é muito importante. O próprio catolicismo faz com muita competência. O Papa Francisco, ele fala isso constantemente, de acolher o outro, acolher o diferente, mas a gente não perde a identidade, que é um termo muito usado pela teologia, que é a inculturação, né? Você se incultura, você convive com a manifestação diferente da sua história, da sua tradição, você não perde a sua identidade, mas você convive e você acolhe o diferente. E que tem muitas questões que é possível partilhar com as manifestações que são diferentes da minha compreensão de fé. O Padre Wellington, sim, estava aqui pensando, enquanto o professor está falando, essa questão, porque às vezes, em situações do nosso dia a dia, muitas coisas a gente fala, a gente faz em nome da religião e coisas que não tem nada a ver com a religião. Então a gente tem que se vigiar muito naquilo que a gente faz, que a gente fala. Não é mesmo, professor? Eu acho que o professor poderia comentar um pouco a partir da experiência acadêmica, como o senhor já traz para nós essa partilha,
como é que o público acadêmico vê essas manifestações em nome da religião, mas que às vezes não tem nada a ver com o espectro religioso? Isso, nós, no mestrado e doutorado em Ciência da Religião, nós estamos com 22 anos, né, de história, e é um programa que dialoga com o Brasil. São 21 programas no Brasil, entre as federais e as comunitárias, especialmente nas PUCs do Brasil. E no programa Ciência e Religião, nós temos muitos padres, pastores, pais de santos, compreensões diferentes, espíritas. E no olhar da pesquisa, nunca houve problema. É impressionante como há um respeito muito grande. Mas aqui eu pediria permissão para usar um autor, que é um antropólogo muito importante, que ele chama-se Clifford Geertz. Então, antes da morte, o Clifford escreveu um livro sobre novas luzes sobre a antropologia. Ele fez uma pesquisa sobre o véu das jovens muçulmanas. Então, após a conclusão da universidade, são meninas universitárias, elas concluem o curso, elas não usam o véu e depois começam a usar o véu e a burca. Elas são muito criticadas. Então, o Clifford Geertz, ele quis compreender essas meninas. Ele diz o seguinte: o que é religião? Religião é poder, é sentido e é identidade. Tudo que fugir disso não é religião. Ele disse, é uma outra coisa. Ele morreu logo depois, ele não chegou a apresentar o que é essa outra coisa. Não é religião. Aí ele trabalha os homens-bombas, as agressões, as guerras religiosas, especificamente na cultura muçulmana, que está interligada no mundo todo e muito mal entendida de uma certa forma, né, como o mundo vê os muçulmanos. E se a gente olhar nossa realidade, todas as ações que não traz identidade, que não traz sentido e que não empodera, que não traz poder, não é uma manifestação religiosa, é uma outra coisa. Então toda agressão em nome da religião não é religião, é uma outra coisa. Nós estamos investigando para compreender o que é outra coisa, mas não é religião, nem da prática bíblica de Jesus Cristo e nem de outras compreensões que protege e que cuida da vida. Agora, professor Clóvis, quando a gente fala de religião, vem sempre à nossa memória as grandes religiões que estão presentes tanto aqui no nosso continente, como também nas realidades de outros continentes. Eu queria que o senhor pudesse destacar algum aspecto que fosse comum entre todas as religiões. Existe, através do objeto de estudo aí, do mestrado e doutorado, a possibilidade de se destacar aspectos que seriam comuns em todas as religiões? Me permite de novo eu trabalhar um autor. Claro. Que é o Weber, é um sociólogo que, para entender o comportamento da sociedade, ele procurou entender a religião, especialmente a religião judaica. Aí ele trabalha as teodiceias. O que é as teodiceias? São os fins últimos, né? Então, por que você busca a religião? Você tem que ter algum motivo. Então, a religião que não oferece um retorno, um sentido, você não busca. Então, as religiões que elas estão presentes, que são milenares, né? Pegamos o catolicismo, se elas estão presentes e as pessoas procuram, porque ela tem um sentido muito grande. A religião que perdeu o sentido e que não dá mais resposta para as pessoas, elas deixam de existir. E todas as religiões, grandes religiões da humanidade, tanto monoteísta como politeísta, elas têm um sentido e elas se cruzam. A gente pega a tradição do judaísmo, a tradição do catolicismo, a tradição do hinduísmo, que há uma dualidade presente, não no sentido de separação, mas que essa dualidade mostra que tudo que você faz, que você luta, tem um sentido. Se você não consegue aqui, você vai conseguir no além. O espiritismo, ele luta. Se não conseguir aqui, também tem a transmigração. Em todas as religiões, segundo esse autor Weber, luta para viver bem aqui, muito bem, sua vida, seus parentes, seus amigos, você não quer morrer nunca, mas quando chega esse momento escatológico,
você precisa que essas religiões, elas são necessárias dar uma resposta. E todas essas religiões dão uma resposta. E não são muito diferentes uma das outras. Isso que é o interessante. O cristianismo, o catolicismo, a ressurreição, e assim as outras religiões, mesmo as politeístas, mesmo o budismo, que não é uma religião para alguns, né, para alguns autores sim, mas há a transmigração, ao momento que você vai para o nirvana, no espaço celeste, que é o céu, e que não se diferencia do próprio cristianismo, na compreensão da ressurreição, na compreensão do céu. Então, elas não se diferenciam, elas têm algo em comum, todas as grandes religiões da humanidade. Agora, Caísa, Dr. Clóvis, quem está nos acompanhando, eu estava aqui pensando, por exemplo, para que uma realidade, uma experiência religiosa chegue a um patamar a ser chamada de religião, eu penso que deve ter um processo aí. O que uma experiência religiosa precisa ter para, de fato, ela ser concebida enquanto religião? Ela precisa... Posso pegar um exemplo do catolicismo. O que não pode faltar do catolicismo? Se faltar isso, não é o catolicismo. Então, nós podemos enumerar algumas coisas. Acho que culto, então, né? É o culto, é a ressurreição, é uma religião monoteísta. Um Deus. Tem um magistério, tem uma divindade, essa divindade, ela de um profeta, né? Uma divindade revelada, a revelação. Então, precisa desses elementos que são essenciais e que são fundantes. Então, vou pegar o exemplo de uma celebração eucarística. Tem o padre que tem todo esse conhecimento e experiencia isso. Em toda a celebração eucarística, a gente não está vivendo há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo o momento, o Cristo que está aí, a sua vida, a sua memória, a sua ressurreição, a sua caminhada. A gente traz, através da memória, a presença real de Cristo. Então, a gente não está representando, a gente está vivendo a realidade do momento do Cristo histórico presente naquela celebração eucarística. E se celebra isso, a vida, a morte, a ressurreição e todas as durezas da vida. E a gente sai de lá reconfortado no sentido de compreensão, mas também no sentido de comunidade, de solidariedade, de justiça e de bem-estar com a humanidade. Ô professor, nós estamos falando da importância da religião na vida da sociedade. Eu tenho vários amigos, o Padre Wellington também, com certeza as pessoas que nos acompanham também, e muitos chegam para mim e falam, não, eu não tenho religião não, eu abandonei a minha religião, outros eu não quero ter religião nenhuma. Como que, na sua experiência, você vê a relação do povo hoje, no momento atual, com a religião, com as religiões, seja ela qual for? A religião, ela é importante, isso que eu falei antes, é significativa, dá poder e dá identidade. Eu tenho um projeto de pesquisa que estou ligado com a PUC do Minas e a PUC Rio de Janeiro. Nós estamos pesquisando o comportamento dos ateus. Era justamente uma área que eu gostaria que o senhor comentasse. Como é que os ateus estão se comportando diante desse ambiente aí? Ok. Quem são os ateus e quem são os sem religião? Primeiro nós estamos separando esses dois públicos. Os ateus e os sem religião. Então, os ateus, o grupo ele não é tão grande. Nós chegamos em torno... agora vai sair o IBGE 2020, né? A pandemia acho que atrasou um pouco, em torno de 4%. O sem religião aumenta um pouco. Mas as características do sem religião são todas as características praticamente do cristianismo, do catolicismo. Então, são sem religião, mas todos os valores que eles vivem, que eles pregam, que eles acreditam, são valores do cristianismo, do catolicismo. Então, quer dizer, sem religião relativizaram, mas a crença está presente. Os ateus têm uma dúvida muito grande, né, por vários fatores. Então, cada caso é um caso, né, por alguma decepção. Mas aí entra a idade cronológica, né? A juventude tem uma forma de compreender, depois dos 50 vem outra forma, e assim, lá depois dos 60, 70, há uma compreensão, e muitas pessoas eles acabam retornando
para tentar entender até o que foi a vida. Nós mudamos. Tem até uma pesquisa que lá do grupo do Nordeste, Recife, onde que eles conversaram com as etapas cronológicas, uma pesquisa dessa perspectiva, que o adolescente hoje é tratado até os 22 anos, né? Então, os adolescentes têm uma compreensão, mas depois, as outras idades já começa uma mudança, especialmente após os 50 anos, começa uma mudança. Então, dentro de uma compreensão dentro de uma compreensão do ateísmo, eles se perguntam muito, eles se questionam muito em relação à questão da religião. Mas eles têm valores muito grandes, é impressionante. Então, um ateu ele não é uma pessoa ruim, eles não querem a maldade, eles não conseguiram compreender algumas dimensões. Eu sempre lembro que o Juca Kfouri, ele escreve o seguinte: eu invejo muito alguém que crê. Eu invejo muito alguém que crê. Eu tenho ciúme de alguém que crê, porque eu gostaria de crer igual, mas eu assim não consigo. Então, são fatores que determinam esse comportamento, mas não que essas pessoas sejam ruins. Mas no mundo, especialmente no Brasil, o grupo não é tão grande. O que acontece? Se mistura os crentes sem religião, que nós falamos hoje, né? Os crentes sem religião dos ateus. Então dá um grupo aí de 20%. Mas os ateus em si é um grupo muito reduzido, o que as pesquisas estão mostrando. Inclusive, há 4 anos, eu fiz uma pesquisa na PUC com 999 alunos da PUC sobre essa questão da sem religião e o ateísmo, e o número foi bastante baixo, deu em torno de 3,5%, e a PUC Minas deu a mesma coisa, e a PUC São Paulo a mesma coisa. Então é mais ou menos esse número que dos considerados ateus hoje no Brasil. Agora, isso talvez estaria associado a uma proposta de vivência da espiritualidade sem as estruturas de poder que às vezes vão desfigurando um pouco da expressão que nós chamamos religião. Parece que falar assim, eu pertenço a essa religião, me obriga a uma série de atitudes ou atividades às quais eu não gostaria de ser obrigado a fazer. Por exemplo, você é católico? Não, eu sou religioso, eu acredito em Nossa Senhora, acredito em Deus, mas eu não tenho obrigação de ir à missa. Eu não tenho obrigação, por exemplo, de fazer minha comunhão. Vou no dia que eu quero, Parece que esse sem religião é uma forma também assim, de continuar religioso, mas não ter obrigação. Mas não ter obrigação com a estrutura de religião que muita gente às vezes questiona. A autoridade, seja do bispo, do padre, da comunidade, etc. Eu acho que é por aí, professor, desculpe se eu estou errado. Isso, Padre Elito, exatamente. É exatamente isso. Essas são as indicações a partir do sem religião. É a questão da autoridade, vem a questão dos princípios morais da religião, então eles querem se libertar disso e aí não assumem esses compromissos, mas são pessoas que estão aí, que estão à disposição e com as mesmas crenças. É exatamente isso, padre, exatamente o que o padre Elito tem falado, são a justificativa mais forte que o sem religião apresentaram nessas pesquisas que nós fizemos, tanto no centro-oeste quanto no sudeste do Brasil. Thaisa? O professor, e diante de tudo isso que nós conversamos, dessa questão das pessoas às vezes ficarem em dúvida ou não quererem assumir uma obrigação, diante de tudo isso, você acha importante ter o ensino religioso nas escolas? O ensino religioso ele é fundamental. O ensino religioso ele é muito importante. A juventude hoje, os jovens, os adolescentes, eles não têm mais os valores. E os valores são importantes para você se situar no mundo. Eu só vou pegar um exemplo. Há 6 anos, eu fui num congresso em Havana, no Chile, dentro de um congresso de antropologia. Eu levei meu projeto para apresentar. E algumas pesquisadoras de Havana, elas conversavam conosco dizendo o seguinte: nós precisamos de ajuda, porque os nossos jovens eles estão se suicidando porque eles não entendem de morte, eles não entendem de doença, eles não têm uma resposta para isso. Como que vocês podem nos ajudar
a educação aqui em Havana para resolver esse drástico, esse drama muito grande em relação à juventude, porque isso não foi ensinado e eles perderam essa questão elementar que é o sentido da vida. Então você vive, tem a doença, tem a morte, para onde que vai, tem Deus, eles não têm esses valores. Então havia uma preocupação muito grande. Eu quero só colocar um exemplo para mostrar como que é importante ter a tradição presente. Eu sou um sujeito lá do sul do país, é uma cidade onde que eles assistem demais a TV Pai Eterno, viu? Minha mãe, o povo todo, meus familiares, eles acompanham assim, bom, a TV da minha mãe é essa TV, viu? Do Pai Eterno. Essa é a TV, até arrumei. A TV Pai Eterno, ela assiste isso toda noite, já tem a agenda, quando eu vou lá eu deixo ela quietinha, tá na televisão, acompanho também, mas é o povo de lá que assiste, então parabéns, né, pela equipe, pelo trabalho de TV Pai Eterno. Então lá naquela região, quando eu era muito criança, o meu pai me entregou aqui tem um pinhão, que é o fruto da araucária. Pinhão. Meu pai mandou colocar atrás de uma árvore, lá num penhasco, é um lugar um pouco, né, num rio. Eu fui lá muito pequenininho, meus 7 anos, e coloquei aquela semente. Há 5 anos, nós saímos de lá, fomos próximo a Chapecó, lá que mora minha mãe, e há 2 anos antes da pandemia, eu viajei para o sul, eu e meu irmão fomos até lá, uns 300 quilômetros. Eu tive a felicidade de ver aquela araucária lá, enorme. Olha, se eu falasse para alguém que eu plantei, ia me chamar de louco. Mas eu sei que aquela árvore fui eu que plantei. Então, para mim, aquilo tem um sentido muito grande que eu nunca mais esqueci daquela árvore. Eu lembro quase todo dia, eu tenho memória fotográfica daquela experiência. Então, ter uma experiência fundante com a família, com a tradição, que a religião nos apresenta com muita propriedade, ela é fundamental para situar a vida das pessoas no mundo, para você se situar no mundo. Todos nós buscamos um centro. Tem um Eliade, um autor que fala muito. Você não vive sem um centro, você tem que ter um centro. Enquanto você não encontrar esse centro do mundo para você, você está deslocado. Então, aonde que é esse centro? Ou é a igreja, ou é o Santuário Divino Pai Eterno, ou é o Rio Jordão, ou é o Vaticano, ou é a igreja que você participa, ou é a sua casa, ou é o lugar onde você nasceu. Nós precisamos de um centro. E quem que nos oferece isso? Quem que nos permite isso? É a tradição, é a religião. Então, a religião, ela é fundamental, é importante na educação, e a escola, ela precisa trabalhar, sim, mas de uma forma numa forma não convencional, mas dentro de uma forma fenomenológica, mostrando esse fenômeno que é importante para a sociedade e para a compreensão das futuras gerações, porque na família quase não se trabalha, está muito relativizado, né? Isso aqui acaba tomando forma, né? Então é importante, sim, e para mim é importante e é significativo isso. O professor Clóvis Eco, a gente vai voltar a falar mais vezes aqui de religião, desse debate na sociedade, da necessidade de termos um olhar atento às contribuições positivas, né, que a religião tem feito ao longo da história para o crescimento da vida em sociedade. Desde já, professor Clóvis Eco, coordenador do programa de doutorado e mestrado em Ciências da Religião da PUC Goiás, muito obrigado por ter reservado um tempo para conversar aqui com o público da TV Pai Eterno. Isso, obrigado e agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Forte abraço. Abraço. Ok.